E aí pessoal, como vocês estão? Então, esse é um vidinho um pouquinho mais demorado, né, do que o vídeo do Reels, que é 1 minuto. E eu queria falar um pouquinho hoje aqui sobre São Francisco de Assis, né? A gente sabe que foi dia dele, né, no dia 4. E naquele dia, né, São Francisco tocou meu coração para que eu rezasse, né, em direção a ele, a intercessão dele. E eu fui refletir no final do dia sobre a oração de São Francisco de Assis, aquela mais famosa, né? Tem várias, mas é aquela mais famosa que ele diz assim: aonde houver ódio, que eu leve a paz; aonde houver escuridão, que eu leve a luz. E depois ele vai falar assim lá no final: que eu console mais do que seja consolado, né? Enfim, esse tipo de coisa. Aí depois ele fala assim que porque é dando, né, que se recebe, né, se doando que se ama. E todo mundo sabe que São Francisco foi um santo da humildade. E quando eu lia, né, essa oração e refletia, eu sei um pouco sobre a vida dele, né, já li alguns livros, e eu sou bem devoto dele, né. Então assim, quando a gente vê a vida dele, a gente sabe que o maior mérito, né, de São Francisco de Assis foi a sua humildade. Essa humildade que fez com que ele se assemelhasse tanto ao coração de Jesus. E quando eu li essa oração, eu imagino assim, eu me questionei, né? Como que um homem tão humilde, que não tinha pretensão de ser conhecido, não tinha pretensão de tantas pessoas imitarem ele, né? Porque quantos santos vieram depois disso? Santos franciscanos, grandes santos, né? Santo Antônio, né? Tantos outros santos que admiraram São Francisco de Assis e se tornaram santos através da sua ordem, através do seu exemplo. Então eu fico imaginando até onde eu quero chegar. Que quando São Francisco fez essa oração, imagino eu, né, é coisa da minha cabeça, pelo meu conhecimento que eu tenho dele, que não é tanto assim, que ele fez essa oração pensando ali só na região dele, né? Ele queria levar paz para a cidade dele. Ele foi um santo que, né, se você for ver bem, passou a sua vida inteira em Assis, né? Não saiu de Assis. Como a maioria dos santos nunca saíram das suas cidades. Só que quando a gente conhece a história, a vida de um santo, a gente tem esse sentimento, essa sensação de grandeza, como que aquele santo tivesse percorrido com os seus próprios pés toda a extensão do planeta, né? Eu comecei a questionar: Senhor, como que a gente tem esse sentimento, sendo que São Francisco naquela época era visto como louco, um cara louco de Deus que ficava lá em Assis, que o mundo inteiro conheceu. E mesmo que, né, tenha conhecido a história dele, que ele não tenha andado, mas eu sinto, né, no meu interior, como se ele tivesse presente em todas as outras cidades, em todos os outros países, né, como se ele tivesse pregado, levado a sua experiência com Cristo, né, e refletindo, né, em cima dessa oração e em cima destas coisas, o que eu posso perceber é que para Deus, né, a gente não percebe isso, mesmo a gente tendo consciência que Deus, para ele não existe tempo, né, porque ele é eterno. A nossa alma é eterna, mas a gente não tem consciência disso ainda, do que é ser eterno, né? Para Deus não tem tempo, não existe espaço, ele é onipresente e onisciente. Então, a relação de amor que Francisco teve com Deus, com Cristo, né, foram como sementes, né? Sementes que caíram, assim como a semente ela cai ali no próprio pé da árvore, né? As folhas caem no próprio pé da árvore e você vai ver daquela mesma fruta, daquela mesma espécie de planta, bem longe, bem longe, né? E quem leva é o vento, quem leva são os pássaros. Então assim, o que São Francisco passa para nós, que talvez um dos maiores santos da igreja, talvez não, com certeza, né? Dizem que ele ocupou um lugar dos santos, o mais alto, né, grau de santidade, santos aqui da terra, né, os santos pecadores que nasceram com o pecado. E ele nunca saiu de Assis, né? O mundo inteiro conhece ele e ele nunca saiu de Assis. Nunca escreveu muitas coisas, né? As pessoas escreveram dele depois. Então assim, o amor que ele teve com Jesus, ele nunca se preocupou em levar para o mundo. Ele nunca se preocupou em
levar para muitas pessoas o que ele sentia. Mas Deus, aquele que, quando a gente reza para ele, é como se ele estivesse aqui, né? É uma coisa louca, a gente reza para os santos, para a Virgem Maria, para Jesus, é como se eles estão mesmo presentes ali, né? Jesus de forma física até, e os santos de forma espiritual, mas isso é através de Deus, né? Deus que tem esse dom de, mesmo que os nossos frutos caiam ali no pé da nossa árvore, e a gente acha que não vai para longe, que a gente acha que não pode alcançar várias pessoas, que a nossa soberba e a nossa vaidade pensa que a gente tem que se aparecer para muitas pessoas, mas quando na verdade isso é função de Deus, né? O amor de Deus que fez isso com tantos outros santos. São Padre Pio, meu Deus do céu, nunca saiu da igrejinha dele lá, nunca sentiu vontade de sair da igrejinha dele. E quantas pessoas, né, conhecem a santidade de São Padre Pio? Então, assim, santos que ficaram em clausuras, que foram conhecidos pelo mundo inteiro. Então a reflexão que eu tive desse dia de rezar essa oração, que quando São Francisco disse assim, que eu possa levar, né, paz aonde há ódio, luz onde há escuridão, vida onde há morte e por assim em diante, ele conseguiu fazer isso, né, em todo o mundo, em toda uma história da humanidade. E ele não precisou sair de Assis, ele só precisou amar a Jesus, e amar, e amar, e amar, como se ele não houvesse amanhã. E foi este amor de Francisco que permitiu que o seu exemplo chegasse ao mundo, né? E essa reflexão foi muito para mim, porque muitas das vezes a gente quer falar de Deus para todo mundo, para pessoas que moram longe, levar a mensagem de Deus, e não que isso seja errado, pelo contrário, perdão, é isso que a gente tem que querer fazer. Só que assim, a gente não precisa se preocupar com isso, né? A gente precisa se preocupar em amar a Jesus, que ele faz todo o resto. Pessoal, essa é a minha reflexão. Espero que vocês tenham gostado, ajudado. Comentem aí, curtam, compartilhem, interajam, né, pra gente poder conversar mais depois de um tempo. E é isso aí. Salve Maria, viu? É nóis. Opa, balancei o microfone.